Começa hoje, nesse vídeo, o programa Próximo Dígito. Um conteúdo gratuito que vai fazer um raio-x na sua história para encontrar aquele ponto de encontro, aquele ponto de alavanca que vai destravar o próximo dígito do seu negócio digital. Bom, então, nesse vídeo de hoje, nesse primeiro episódio, no episódio de estreia do programa Próximo Dígito, eu vou te mostrar o que você precisa, quais são os fundamentos para você poder fazer um raio-x da sua história e destravar o próximo dígito do seu negócio digital. Aqui eu vou te dar todo o embasamento, todo o fundamento de tudo que vai acontecer daqui para frente nesse programa que é gratuito. Então tá preparado? Olha só, 99% das pessoas não atingem os resultados que desejam por um simples motivo. Elas se apegam ao conteúdo técnico, tá? Elas ficam presas no conhecimento técnico, porque foi a única coisa que a gente aprendeu a vida inteira. A gente escutou dos nossos pais que se você quer ter sucesso, estude, tira boas notas, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, um mestrado. Então a gente foi treinado para achar que o segredo do sucesso é o conhecimento técnico. Só que para ter sucesso, já dizia o Anthony Robbins, que só 20% é conhecimento técnico. Só 20% do sucesso vem do conhecimento técnico. Desde 2012, no mercado digital, eu venho treinando empreendedores de diferentes formas, em diferentes modelos, e buscando alcançar esse sucesso que só uma minoria, só 1% da população alcança. E o que são, então, o que eu descobri, né? O que são esses 80% que apenas 1% da população conhece? Bom, é isso que eu venho buscando desde 2006, quando eu quebrei a minha primeira empresa. E fiquei devendo quase 100 mil reais. Você tem noção do que é isso? Minha primeira empresa foi um fiasco, eu quebrei, e a partir daí eu comecei a estudar por que algumas pessoas têm sucesso, por que algumas pessoas conseguem ter sucesso empreendendo e outras não. E nessa jornada foi que eu saí de um empreendedor falido para um empreendedor multimilionário. É essa jornada, é esse caminho de aprendizado, é isso o que eu venho fazendo, testando, mostrando, treinando pessoas que eu vou trazer para você aqui dentro desse conteúdo gratuito do Próximo Dígito. E eu resolvi compartilhar o que eu sei para poder mostrar que qualquer pessoa que é determinada, que está focada em olhar para dentro de si e fazer as pazes com o seu passado, pode sim fazer parte desse 1% que alcança o próximo dígito, desse 1% que dá certo. Então, o que vai ser o programa O Próximo Dígito? Toda semana, aqui na minha rede social, a gente vai fazer, eu vou trazer conteúdos para você fazer um raio-x na sua história. Buscar quais são os pontos de alavanca que vão te levar para o próximo dígito. Esses pontos são pontos que, com menos esforço, você alcança mais resultado. E para isso, a gente vai dividir esse conteúdo em 3 formatos. Nós vamos ter o conteúdo que é conhecimento aplicado, como esse aqui de hoje que a gente está fazendo, que é focado na parte conceitual do próximo dígito. E a gente vai ter um segundo conteúdo, que são as entrevistas com empreendedores de sucesso. Afinal, desde que o mundo é mundo, a gente aprende através de histórias. E é através das histórias de pessoas que deram certo que você pega as viradas de chave que levaram esses empreendedores para o próximo dígito. Essa vai ser a nossa busca nessas entrevistas. Quais foram as viradas de chave que aconteceram quando a ficha caiu para esse empreendedor passar para o próximo dígito? E o terceiro tipo de conteúdo vão ser as sessões raio-x. O que são essas sessões? Eu e você, olho por olho, vamos fazer um raio-x na sua história para buscar quais são os pontos de alavanca. Vão ser sessões que eu vou selecionar alguém da audiência para trazer para um bate-papo comigo e ajudar essa pessoa a encontrar qual é esse ponto de alavanca que vai levar ele para o próximo dígito. Então a gente vai ter esses 3 formatos de conteúdo aqui nas nossas redes sociais, dentro do programa Próximo Dígito. E no episódio de hoje, o que a gente vai abordar? Hoje eu quero falar com você sobre a tríade do próximo dígito. O que é a tríade do próximo dígito? Eu descobri nesses
anos, desde 2006, buscando empreender, buscando ter sucesso, tentando, errando, acertando, dando o mundo murro em ponta de faca, fazendo cursos e mais cursos, tanto de desenvolvimento humano, quanto cursos de marketing digital. Eu cheguei a uma tríade do que é necessário para você alcançar o seu próximo dígito. E basicamente são 3 coisas, é um tripé, tá? O primeiro deles é a balança emocional. O segundo é a influência sistêmica e, por último, o conhecimento técnico. Como você pode perceber, o conhecimento técnico ficou por último porque ele é o menos importante dentro dessa balança. Porque quando tudo está em desequilíbrio, quando a balança emocional está desequilibrada, quando existem conflitos sistêmicos, ou você não faz o que precisa ser feito, ou você faz errado. Então, não adianta eu dar foco no conhecimento técnico quando a sua balança emocional está desequilibrada, quando existem conflitos sistêmicos dentro da sua vida, dentro da sua família. Isso fica muito claro quando você percebe que muitas pessoas que sabem menos do que você têm mais sucesso do que você. Eu lembro, quando eu entrei para o mercado digital, eu era publicitário. Então, eu já vim com uma certa bagagem para o marketing digital. Eu tinha conhecimento de público, eu tinha conhecimento de propaganda, eu entendia uma série de coisas que eram ensinadas no mercado digital. Mas era muito mais fácil para outras pessoas que não entendiam nada, que sacavam muito menos do que eu do assunto, não entendiam das ferramentas, não entendiam de uma série de coisas. Eu via essas pessoas tendo sucesso enquanto eu estava batendo cabeça ali e não conseguia sair do lugar. E da mesma forma, acontecia várias vezes de eu ensinar um amigo meu, alguém que estava comigo, eu ensinava ele tinha resultado, ele ganhava dinheiro, o lançamento dele dava certo, e o meu não ia. E, cara, isso me incomodava, eu falei assim, cara, não é possível. E foi pensando nessas coisas que eu comecei a perceber que essa história de conhecimento técnico não ser o mais importante fazia muito sentido. E foi aí que eu comecei a me aprofundar nesse assunto, foi aí que eu comecei a entender melhor as outras forças, as outras questões que estavam envolvidas dentro dessa tríade. O conhecimento técnico, ele é importante, sim, mas quando você já está em equilíbrio emocional e sistêmico, quando você está pronto para alcançar o sucesso, quando você já tem uma bagagem estrutural, tanto familiar quanto emocional. Aí é só você assistir um curso e o negócio anda. Por isso que muita gente faz um curso rapidinho ali, em 1 mês, 2 meses, tá faturando alto, enquanto outros fazem 2, 3, 5 anos de curso. E eu não tô falando daquelas pessoas que não fazem, não. Eu tô falando daquelas pessoas que vão para campo, aquelas pessoas que fazem acontecer. Elas passam anos estudando e o resultado não vem, enquanto outras em 1 mês, 2 meses, bum, voam. Por quê? Porque essas pessoas já têm uma balança emocional equilibrada e já têm uma estrutura familiar em equilíbrio, sem conflitos. São esses pontos que a gente vai trabalhar aqui. Isso explica por que mesmo com conhecimento, mesmo com treinamento, mesmo sabendo o que você precisa fazer, você não alcança o resultado que você gostaria. Você se sente perdido, como se tivesse um freio de mão puxado ou se tivesse, sei lá, uma força invisível te segurando para que você consiga crescer o seu negócio. Tem um outro ponto muito importante, técnica. Existe em abundância na internet. Tá? Você encontra, tem diversos treinamentos, tem diversos cursos digitais, tem diversos canais no YouTube que vão te ensinar a parte técnica do marketing digital, que vão te explicar como fazer uma copy, que vão te explicar como fazer um anúncio, que vão te explicar como criar uma promessa, como criar uma oferta. Esse conteúdo provavelmente você já cansou de estudar. Se você está aqui, você já está careca de saber essa parte. Mas por que a coisa não anda? Por que não vai? Por que muitas vezes você não consegue entender onde você está errando, não consegue encontrar os erros? Você fala assim, cara, eu já fiz tudo. Eu fiz tudo que o produtor falou. Eu fiz tudo que esse mentor X, esse mentor Y falou para eu fazer e o resultado não veio, o resultado não vai. Se você quer parte técnica, cara, esse não é o seu lugar. Se você está buscando técnica, aqui não é o seu lugar. Aqui eu vou focar nas outras 2 pernas da tríade, porque eu vou focar naquilo que você não encontra em lugar nenhum, certo? Então, se você quer conhecimento técnico que já está assim aqui na internet, aqui não é o seu lugar. Agora, se você quer resolver o problema, você está no lugar certo, beleza? Eu vou te mostrar aqui, então, como você vai equilibrar a balança emocional e como que você vai se libertar dos conflitos sistêmicos
que são aplicados ao marketing digital. O meu foco, claro, vai ser no próximo dígito, vai ser você alcançar o próximo resultado. Aqui a gente não tá aqui, tá? Esse canal não é para resolver para você problema de saúde, não é para você resolver problema de relacionamento, para você emagrecer, nada disso. O nosso foco aqui é na prosperidade, o nosso foco aqui é encontrar o próximo dígito, encontrar a alavanca. Então, a gente vai utilizar esses conhecimentos de desenvolvimento humano para aplicar ao marketing digital, para fazer você alavancar o seu negócio digital. Esse é o nosso foco aqui. Vamos começar então dentro da tríade com a balança emocional. O que é essa diacho dessa balança emocional? O negócio é o seguinte: tudo na nossa vida é classificado em dor e prazer. O nosso cérebro, ele é binário, ele decide entre dor e prazer. Então, tudo o que acontece no seu dia a dia, todas as situações, o que os seus pais falam, o que você vê, o que você imagina, tudo isso recebe um carimbo na sua mente através de uma emoção, e esse carimbo vai classificar aquilo que aconteceu, aquela situação, aquele evento que aconteceu na sua vida entre dor e prazer. Então, por exemplo, se um evento te gerou um sentimento ruim de rejeição, de abandono, de humilhação, de manipulação, de não merecimento, ou seja, ele gerou dor em você, essa situação vai receber um carimbo de dor e vai ser catalogada lá na sua mente subconsciente como uma situação que gera dor. Então, por exemplo, se você tá lá no seu dia a dia, você é criança, você vai com o seu pai no shopping, e aí você entra numa loja e um vendedor começa a abordar, pô, posso te ajudar, e não sei o quê, e você vê o seu pai incomodado com aquele vendedor, e seu pai comenta, sua mãe comenta, nossa, vendedor chato, nossa, vendedor é chato demais, odeio vendedor. E isso é gravado lá na sua mente com uma emoção ruim, isso fica gravado lá com você. O que vai acontecer? No futuro, quando você tiver que empreender na internet, fazer vendas, fazer um vídeo de vendas, uma oferta irresistível, você vai olhar para aquele discurso e vai falar assim, cara, se eu fizer o vídeo desse jeito, se eu falar isso, eu vou ser chato. Meus pais vão me rejeitar. Porque você aprendeu quando era criança lá atrás que vendedor era chato e que os seus pais não gostavam de vendedor. E o que acontece? Hoje, você sabe que você precisa vender. Hoje, você sabe que empreender é vendas. Que empreender, você tem que ser um bom vendedor. Só que como você tem gravado na sua mente que vendedor é chato, essa dor, esse ponto de dor, vai atrapalhar a sua tomada de decisões. Hoje, já eu vou te explicar mais profundo como é que isso acontece. Outro exemplo para você. Você tá lá na escola e você erra, tá? Você faz a prova e você erra. E aí os seus professores brigam com você, os seus amigos zoam com a sua cara e os seus pais ficam tristes. Ele fala assim, nossa, meu filho, eu fiquei triste porque você não tirou uma nota boa. Eu faço de tudo para você conseguir estudar numa boa escola. Eu faço de tudo para você poder ser alguém na vida. E a única coisa que você precisa fazer é tirar boas notas e nem isso você consegue. E aí o que acontece? Você aprende que errar gera dor, que errar é ruim, que errar te afasta dos seus pais, que quando você erra, você não é amado. Aí adivinha o que acontece? Lá na frente, você resolve empreender e o seu sistema vai olhar para o seu histórico e vai falar assim, opa, não pode errar, a gente não pode errar, que se a gente errar, as pessoas se afastam da gente, as pessoas não gostam da gente, os meus pais vão se afastar de mim, os meus pais vão ficar tristes comigo. E aí você não quer correr risco. Tem uma política das startups que fala fail fast, learn faster, que é o quê? Erre rápido, aprenda mais rápido. A gente tem que ter essa filosofia, só que na nossa mente subconsciente tá gravado que a gente não pode errar e aí a gente evita correr riscos. Um outro exemplo, dinheiro traz discórdia para a família.
Você vê o seu pai e a sua mãe brigando por dinheiro. E aí o que acontece? O seu cérebro associa que dinheiro causa dor. Dinheiro causa dor. Você vai correr do dinheiro, porque você foi treinado para se afastar daquilo que gera dor. Nosso cérebro é assim. O que ele faz? Ele busca evitar a dor e atingir o prazer. Essa é a essência da vida. Tudo que a gente faz, toda decisão que a gente toma, o grande objetivo é evitar a dor e alcançar o prazer. E aí, quando o seu cérebro olha lá no histórico, se eu ganho dinheiro, dinheiro traz discórdia para a família. E discórdia para a família é ruim, me gera dor. Consequentemente, não vou ganhar dinheiro. E aí você se sabota de diferentes formas que você não consegue entender por quê, para evitar ganhar dinheiro. Da mesma forma que existem esses carimbos, tem aqueles carimbos que acontecem e mexem na sua personalidade e você não tem nem noção. Por exemplo, o meu irmão. Meu irmão é o seguinte, a gente tinha uma empregada em casa, tinha uma menina que cuidava da gente, eu e meu irmão. Meu irmão era mais velho, o Fábio, e eu mais novo. E ela saía com nós dois pra passear e ela falava que eu era o filho dela, ela me bajulava bastante e ela judiava muito do meu irmão. O que acontecia? Toda vez que ela tava passeando com a gente e meu irmão fazia alguma coisa, ou meu irmão chamava atenção, ou meu irmão perguntava alguma coisa pra ela, ela brigava com ele, ela colocava de castigo, ela rejeitava ele. O que aconteceu? Meu irmão aprendeu que se ele é visto, ele é rejeitado. Consequentemente, ele desenvolveu uma timidez. Ele evita aparecer para não ser rejeitado. Certo? Da mesma forma que a gente desenvolve os carimbos da dor, a gente tem os carimbos do prazer. Vão ter aquelas situações que vão ser carimbadas com prazer. Isso gera prazer. Por exemplo, se você aprendeu que quem tem dinheiro é porque gerou valor para as pessoas, você vai querer ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai sentir que você está gerando valor, que você é importante, que as pessoas gostam de você. Então, isso vai te fazer bem, isso vai te gerar prazer. Um outro exemplo, você, ao longo da sua infância, quando você tirava boas notas, quando você ganhava um campeonato, quando você aprendeu a andar de bicicleta, os seus pais, ao invés de elogiar o quanto você era inteligente, o quanto você era maravilhoso, o quanto você era ótimo, eles elogiavam o seu esforço. Eles falavam assim: nossa, meu filho, tá vendo? Quando você se esforça, quando você se dedica, quando você não desiste, você consegue. E nisso eles foram mostrando pra você, eles foram carimbando em você o carimbo de prazer. Eles foram te mostrando que quando você se esforça, você tem prazer. E aí você aprendeu a fazer as coisas, a buscar o longo prazo e não ficar preso no curto prazo. Voltando para aquela história lá da minha infância. Eu já fui o oposto do meu irmão. Como essa empregada me protegia, essa menina que cuidava da gente, o que acontecia? Quando as pessoas mexiam comigo, brincavam, nossa, que menininho bonitinho, apertava a bochecha, aquela coisa, eu percebia, ela vinha e ficava toda orgulhosa, eu percebia que quando eu era visto, eu recebia amor. Consequentemente, eu aprendi a ser visto, a buscar aparecer, a buscar que as pessoas me vejam, porque o meu cérebro associou que isso gera prazer, certo? Daqui a pouco eu volto nessa história. Então, o que acontece? Nós temos um sistema chamado sistema decisor binário. A nossa mente, ela decide o tempo todo entre dor e prazer. O que ela faz? O que esse sistema decisor binário faz? Toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, por exemplo, eu vou decidir se eu vou escalar o meu lançamento, se eu vou aumentar o investimento. O meu sistema decisor vai olhar para o meu histórico de carimbos, para toda a minha história, ele vai analisar os meus valores, ele vai analisar as minhas crenças, ele vai analisar as minhas memórias e ele vai observar qual é a chance disso me gerar dor e qual é a chance disso me gerar prazer. Se isso me gera dor, ele vai evitar, ele não vai agir. Se isso me gera prazer, ele vai agir. Então, ele vai estar sempre pesando isso. Cara, isso aqui vai me gerar muita dor. O risco de eu ter dor é maior do que... a dor vai ser muito forte. Então, é melhor eu não fazer. Não, isso daqui eu vou ter prazer. Então, eu vou fazer. Basicamente, é isso que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida.
toda decisão nossa é baseada nisso. Então, por exemplo, quando você pensa que você vai aumentar o orçamento do seu lançamento e você vai faturar mais. Teoricamente, isso deveria gerar prazer. Afinal, você vai faturar mais, vai te dar mais qualidade de vida, vai fazer com que você conquiste seus objetivos, que você tenha liberdade, que você viva do seu propósito, que você impacte pessoas. Só que o que acontece? O problema é que não é bem assim. O nosso sistema decisor binário, ele não olha para o que você sabe hoje. Ele não olha para o que você tem de consciência hoje. Essas memórias, essas situações, essas crenças, elas foram guardadas com o conhecimento que você tinha naquela época que aconteceu. Então, a memória que está lá do seu pai e a sua mãe brigando por causa de dinheiro, não importa se hoje você sabe que isso não tem nada a ver com dinheiro, que era coisa deles. Aquela memória está guardada com o sentimento que você tinha na época. Não importa hoje o meu irmão saber que ele aparecer, ele ser rejeitado era por causa da menina e não porque as pessoas não gostam dele. Não faz diferença, isso já está gravado lá na mente dele. Então, qual é o problema disso tudo? O problema é que a gente decide como uma criança. A gente, na hora de tomar decisão, na hora que o nosso sistema decisor binário, que ele é automático, ele vai tomar essa decisão, ele não analisa o hoje. Ele analisa o passado. Ele olha o nosso histórico, ele olha os padrões que foram criados lá atrás, quando a gente era uma criança, normalmente até os nossos 7 anos. Então, a sua personalidade, o seu código de vida, em boa parte das coisas, foi gravado principalmente até os seus 7 anos. A maior parte dos eventos surgiram ali. Outros eventos aconteceram depois e foram reforçando esses eventos iniciais. Foram mostrando para o seu cérebro, tá vendo? Eu tenho razão, eu tô certo. E isso foi reforçando esse padrão e foi fazendo com que você cada vez mais se tornasse mais medroso, mais cauteloso e evitasse aquelas coisas que te geram dor. Então, o grande problema é que na hora de decidir, por mais que racionalmente você saiba que é melhor você ganhar mais, emocionalmente o seu sistema não acredita nisso. O seu emocional acha que ganhar dinheiro vai gerar dor. Acha que se o seu negócio der certo, você vai sofrer, você vai ter problema. Então ele vai evitar isso ao máximo. E aí, o que acontece? Você decide com a criança, só que o problema piora. Por quê? Porque você justifica como um adulto. Eita lasqueira, olha só. O seu racional é que é responsável por justificar as suas decisões. Só que a sua decisão foi tomada pelo seu emocional. Nós somos seres racionais que decidem com a emoção. Você provavelmente já sabe disso porque quando a gente está fazendo a copy, quando a gente está ensinando copy, uma das coisas que a gente fala é que você precisa conversar com o sistema límbico. Usar os gatilhos mentais é conversar com a criança, é conversar com o seu sistema decisor. Então, o que acontece? A gente decide com o sistema límbico, com a nossa criança. Só que a gente justifica essa decisão como um adulto. É por isso que na COP você tem que mesclar a questão emocional com a questão racional. Porque você precisa dar subsídios para o seu adulto, para o adulto do seu cliente, justificar a decisão que aquela criança tomou emocional. Como você justifica como adulto, precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido aquelas decisões que você está tomando. Então, você vai ter argumentos muito bons para justificar o porquê que você não alcança o próximo dígito. Você vai ter argumentos muito bons para mostrar por que as coisas não dão certo. Então, você vai falar que é porque você não tem equipe. Você vai falar que é porque copy não funciona, porque o mercado está saturado, porque o seu público não gosta de gatilho mental, não funciona gatilho mental com o seu público, porque você não tem dinheiro para escalar. Ou seja, você vai encontrar uma justificativa que seja plausível, que o seu adulto aceite para justificar aquela decisão que a sua criança tomou. Qual é a grande questão? A justificativa está errada, porque esse não é o real motivo. O real motivo
são as suas emoções, as suas crenças, os padrões, as memórias que você tem lá guardadas. Foram elas que fizeram você tomar esse tipo de decisão. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá. Eu aprendi a ser extrovertido, a ir pro palco, eu fiz teatro, eu sempre quis aparecer, eu queria ser um dos melhores da turma, eu queria estar na frente, eu fui candidato a presidente do sindicato na Assembleia, ou seja, eu sempre busquei a frente. Por quê? Porque o meu padrão emocional instalado lá atrás em mim, por aquela situação que eu falei, foi: se eu apareço, eu sou amado. Meu irmão já foi o completo oposto. Ele fala assim: eu sou tímido, eu nasci tímido. Porque ele acha que ele sempre foi tímido, só que foi uma construção que ele fez para não se sentir rejeitado. Apesar de hoje ele achar que é importante ele subir no palco, ele aparecer, o emocional dele não permite. Dá frio na barriga, dá tremedeira, a voz fica trêmula, é muito difícil. Hoje ele já melhorou muito, porque a gente já fez bastante trabalho para ele eliminar essa questão que aconteceu um tempo atrás. Então hoje meu irmão já sobe num palco, hoje meu irmão já fala, já aparece, já dá palestra. Mas antigamente, antes de eu entender isso aqui, né, e poder ajudar ele, cara, era um inferno. Meu irmão não subia no palco nem a pau, nem sobre custa de reza brava. Era muito louco. Hoje em dia, ele já consegue falar, ele já consegue ir lá, subir no palco, falar, contar a história dele e tal. Então, você percebe que é uma questão muito mais profunda. E se você perguntar pra ele, ele vai falar: não, cara, eu sempre fui assim, eu sempre fui tímido. Então, é muito mais profundo do que você imagina. Essas justificativas que você dá não são as reais justificativas que acontecem. Eu vou te dar, pra você compreender melhor, deixa eu te fazer uma comparação. Você conhece alguém que tem medo de barata? Cara, barata é um bicho inofensivo. Ela não morde, ela não faz nada com você, ela não, se ela encostar em você, ela não causa nenhum tipo de doença ali. Ela é um bicho inofensivo, é um inseto, é asqueroso, mas é inofensivo. Mas tem aquelas pessoas, eu não sei se você é uma dessas, mas que tem pavor de barata, assim, surreal. Porque racionalmente falando, não faz o menor sentido. Mas por que essa... E se você perguntar pra pessoa por que ela tem medo de barata, muitas vezes ela nem sabe explicar. Ela vai falar: porque esse bicho é asqueroso, porque é nojento e tal. Mas se você for olhar na história dela, na vida dela, aconteceu alguma coisa quando ela era criança, ou às vezes a mãe dela um dia deu chilique e ela... Percebendo o medo da mãe, ela viu que tinha que ter medo da barata daquele jeito e associou aquilo na mente dela. Ou então, ela foi brincar, foi pegar numa barata, a mãe dela fez aquele escândalo que ela não pode brigar porque é sujo, porque isso, porque aquilo. E aquilo causou um trauma nela. De qualquer forma, esse medo é exagerado. Eu lembro mesmo da minha prima. Cara, minha prima tem medo de borboleta. De que se ela entrar num cômodo e tiver uma borboleta, ela desmaia. Tamanho pânico que ela tem numa borboleta, que é um bicho que as pessoas normalmente admiram, né? É coisa linda e tal, ela tem pavor mesmo. Então, a nossa mente emocional, ela é muito mais forte que a nossa mente racional. Se está em desequilíbrio, se o seu emocional não está alinhado com o seu racional, você não alcança os objetivos que você quer. Bom, a próxima perna da tríade que a gente vai trabalhar aqui é a influência sistêmica. Fagner, que bagaça é esse? Que negócio louco é esse de influência sistêmica? Seguinte, da mesma forma que existem as leis naturais que impactam a nossa vida, impactam todo mundo, o que são as leis naturais? As leis naturais são padrões que alguém muito louco foi lá e ficou observando e percebeu que aquilo era uma regra que não distinguia ser, não distinguia raça, não distinguia nada. Por exemplo, Newton foi lá e identificou o padrão da gravidade. Toda vez que a Terra atrai todo mundo para o centro dela. Então, se eu jogo uma maçã, a maçã vai cair no chão. Se eu pulo, a Terra vai me puxar de volta. Isso é um padrão. Ele foi lá e percebeu. Cara, imagina o tanto que esse cara deve ter fumado lá e ficado olhando. Pô, que negócio louco, velho. Como é que
esse povo pula e tal, e ficou observando, aí a maçã caiu na cabeça dele, e falou, caramba, existe um padrão aqui. Começou a calcular e descobriu a parada da gravidade. O que é um padrão? Cara, gravidade, ela não tem distinção moral, tá? Não importa se quem tá pulando se você tá jogando alguém da janela, não importa se é um bebê, se é uma mulher, se é um homem, se é negro, se é branco, se é índio, se é homossexual, se é um assassino, se é uma freira, não importa. A pessoa vai cair e vai morrer do mesmo jeito. A gravidade não distingue, não tem distinção moral. Não existe nossa, mas a criança não pode morrer porque a gravidade não poderia matá-la. Não existe isso, não existe distinção moral. E por que eu tô te falando isso? Porque da mesma forma são as nossas relações humanas. As relações humanas também são regidas por alguns padrões sistêmicos que foram identificados, que foram mapeados. Um cara muito louco chamado Bert Hellinger, que é um filósofo e terapeuta alemão, ele mapeou esses padrões nos relacionamentos e criou 3 leis, tá? Então ele observou alguns padrões, fazendo milhares e milhares de atendimentos, analisando relações desde uma tribo indígena até uma relação lá na Alemanha, em vários lugares do mundo, e ele classificou esses padrões em 3 leis principais. E é a influência dessas leis que a gente vai analisar aqui. O que acontece? Quando você está sob a influência dessas leis e você não conhece, é a mesma coisa de você não entender a lei da gravidade e tentar pular de um prédio porque você acha que você vai voar, certo? Não importa se você conhece a lei da gravidade ou não, você vai cair e vai morrer, ponto. Então, não importa se você acredita ou não na lei da gravidade, você vai pular, você vai cair, vai morrer e acabou. As leis sistêmicas são da mesma forma. Então, você sofre a influência dessas leis, só que nós, agora que estamos começando a estudar isso, a entender isso, através desse estudo do Bert Hellinger. E quais são essas leis? E aqui a gente vai trabalhar cada uma delas para você poder entender. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que isso quer dizer? Bom, nós, desde que o mundo é mundo, desde que vivemos em relações, talvez por conta da evolução, de tudo que aconteceu, nós somos regidos pela lei do grupo, do pertencimento. Ninguém pode ser esquecido em um grupo. Então, dentro da sua família, ninguém pode ser esquecido ou excluído. Então, toda vez que alguém é deserdado, é esquecido, um tio que virou alcoólatra e todo mundo exclui, não lembra dele, finge que ele não é da família. Quando você nega a sua mãe, quando você nega o seu pai, quando você nega um irmão, até mesmo crianças abortadas dentro do seu sistema familiar, se não são incluídas, isso gera um desequilíbrio no seu sistema. Isso foi mapeado lá pelo Bert Hellinger. Então, todas essas coisas, todas essas forças, todas essas pessoas que foram esquecidas ou excluídas do seu sistema familiar geram impacto em quem você é, na forma como você age, na forma como você vive, nas suas doenças, no seu corpo, em tudo. Isso vai gerando influência em tudo na sua vida. O que acontece? Quando acontece uma exclusão ou um esquecimento, então quando alguém é excluído da família, por exemplo, digamos que a sua família tem base católica, e aí uma das pessoas resolve ir para a Umbanda, e aí o que vai acontecer? A família vai excluir aquela pessoa falando que ele foi pro mal, que isso e aquilo, e que não quer mais ele na família. Essa exclusão vai ser compensada, vai causar um desequilíbrio nas vidas futuras, ou seja, nos descendentes daquela família. Sim, é muito louco, mas acontece. Coisas que aconteceram no passado da sua família impactam na sua vida hoje de forma inconsciente, acontecendo um desequilíbrio. Deixa eu te contar a história de uma aluna em que isso fica muito perceptivo, tá? Aqui eu não vou dar o nome original dela, vou inventar um nome aqui
pra gente poder não envolver a questão familiar dela, né? Bom, eu vou chamar ela de Jurema. Digamos que a Jurema, o que aconteceu com a Jurema? Ela foi adotada e ela descobriu que tinha sido adotada quando tinha 13 anos. E aí virou uma confusão danada, aquela coisa toda, e ela negou a mãe dela. Ela negou a mãe dela, ela não queria olhar para a mãe dela. É como se ela fosse mãe, para mãe de sangue, é como se ela fosse mãe ou filha da mãe adotiva. Ela ignorou o sistema de origem dela, a família de origem dela, tá? Ignorou. E aí o que aconteceu? Enquanto ela ignora a família de origem, o que acontece? Enquanto ela não reconhece, não honra a mãe dela, que é graças à mãe dela de sangue que ela tá viva, que ela tem vida, é graças à mãe e o pai, se os dois não tivessem se casado. Como ela não reconhece isso, ela nega uma parte de si mesma. E aí o que acontece? A hora que ela começou a lançar os seus produtos, olha que louco, ela começou a lançar os seus produtos, ela sempre ela queria ter um lançador, ela é especialista, queria ter um lançador. O que aconteceu? Toda vez que ela encontrava um lançador, no primeiro lançamento, a relação não dava certo e eles terminavam a sociedade. Aconteceu isso 2 vezes. Quando foi para a 3ª vez, eu sugeri para ela, vamos olhar para isso? A hora que a gente olhou para isso, surgiu essa questão com a mãe. Enquanto ela não resolver essa questão com a mãe, enquanto ela não incluir a mãe dela na vida dela, as relações dela não vão dar certo. E não são só as relações profissionais, as relações amorosas também não vão dar certo. Então a gente tem que incluir. A gente só tem sucesso, a gente só prospera na nossa vida quando todos os membros da nossa família estão incluídos no nosso coração. A gente é grato e honra essas pessoas. Quer dizer que eu tenho que amar aquele traste do meu pai, aquele traste da minha mãe, aquela pessoa que não me quis, que judiou de mim, que me bateu, que me violentou? Não. Você não tem que amar. Você tem que honrar. Você tem que entender honrar e respeitar, entender que ela é assim e que você não tem como mudar e que você respeita e é grato por ter a vida. Porque ela te deu tudo que podia, que foi a vida. Mais do que isso, é exigência sua que não faz sentido. Essa é a lei do pertencimento. Aí você vai falar assim, Fagner, eu não concordo, eu não tenho como amar a minha mãe, eu não tenho como amar o meu pai, eu não tenho como amar um tio de 15º grau que eu nem sei que existiu. Não é porque você não consegue que a lei não vai interferir em você. É igual à gravidade. Não é porque você acha que você tem que voar que você vai voar. Você vai cair se esborrachar no chão. Então, ou você entende a lei do pertencimento e aprende como você vai ajustar a sua vida para respeitar essa lei, ou você vai sofrer as consequências. Ponto. Tá? Lembrando, essa lei ela não distingue. Não importa o que o seu pai fez, não importa o que sua mãe fez, não importa o que um assassino na sua família fez. Para a lei, não importa. Não tem distinção na lei entre bem e mal. Da mesma forma que não existe essa distinção na gravidade. Então, você deve respeitar a lei da mesma forma. Segunda lei. Vamos lá. Lei da ordem. O que a lei da ordem quer dizer? E essa aqui é a que gera mais problema nas famílias e nos negócios. Vamos lá. O que é a lei da ordem? A lei da ordem ela diz o seguinte: quem chegou primeiro, fica primeiro. Quem chegou depois, fica depois. E ponto final. E nesse ponto, eu até deixei gravado ali, ó, de outra cor. O ponto final é o mais importante. Por quê? Porque quando a gente fala isso, todo mundo vem e fala, ah, não, é porque você não conhece a minha família. Não, mas é porque na minha família aconteceu isso e eu tive que fazer isso. Cara, não importa. Por quê? Por mais nobre que seja o que você tem feito, não importa.
o que que vai acontecer? Se eu quero ser superior ao meu pai, à minha mãe ou aos meus irmãos mais velhos, eu não aprendo com os erros deles e acabo cometendo os mesmos erros. Quando eu quero ser superior ao meu pai, e como assim, Fagner, ser superior? Por exemplo, minha mãe e meu pai se separaram e eu assumo o lugar do meu pai como marido da minha mãe, cuidando da minha mãe, cuidando da casa, e nego o meu pai. Estão acontecendo duas coisas aqui. Eu estou assumindo a posição de pai, que não é minha, eu estou mudando a ordem e eu estou negando meu pai. Eu estou infringindo, eu estou ferindo duas leis sistêmicas. Imagina o problema que dá aqui. Então, Fagner, mas o meu pai morreu e eu tinha que cuidar dos meus irmãos. A lei não distingue. Ponto. Por mais maravilhoso, por mais nobre que seja o motivo pelo qual você violou, se você violar, vai causar problema. Então, se você assume o papel de pai, se você de pai dos seus irmãos, de pai dos seus pais, né? Tem muita gente que assume o papel de pais dos pais, quer mandar na vida dos pais, quer falar o que os pais podem, o que os pais não podem fazer, quer se intrometer na relação de marido e mulher. Cara, toda vez que você sai do seu lugar de filho, entenda, o filho sempre vai ser menor que os pais. Se coloque no seu lugar, tá? Você, perante os seus pais, é menor. Então, honre os seus pais, respeite os seus pais. Só isso. Honrar e respeitar e entender que você não deve se intrometer na vida deles. O casamento deles, a relação deles é deles e você não tem nada a ver com isso. É isso que fala a lei da ordem. Certo? Só que ela não fala só da questão familiar. Aqui eu estou dando o exemplo da questão familiar, que é a mais fácil da gente entender. Mas ela também acontece dentro do seu negócio. Tá? Dentro do seu negócio, quando você cria um novo produto, ou quando entra um novo funcionário na sua empresa, ou quando quando cria-se um novo departamento, ou seja, quando qualquer alteração é feita de forma errada, isso pode afetar a ordem sistêmica da empresa e derrubar o seu faturamento. Eu não sei se aconteceu com você, mas o que eu mais vi no mercado digital foi a pessoa ter um produto bacana, que está dando certo, de repente ela cria um novo produto e os dois caem em faturamento. E os dois perdem força, tá? Então, se eu não respeito a lei da ordem, se eu não trabalho da forma correta, o surgimento de um novo produto no meu negócio pode derrubar o meu faturamento e pode quebrar a minha empresa. Fagner, quer dizer que eu só posso ter um produto? Claro que não. Dê a César ao que é de César. O seu produto principal, o produto que te levou até onde você está, é o mais importante. Então, a prioridade deve ser sempre ele. O seu olho, a sua dedicação, a sua força deve estar sempre nele. Se você vai criar um produto novo, 20% do que você está fazendo vai para o produto novo. O foco, 80%, continua no seu produto principal. Só que o que a galera faz normalmente? Deixa esse no piloto automático e coloca toda a sua atenção, toda a sua força nesse aqui. E aí o que acontece com esse de cá? Ele milagrosamente, inexplicavelmente, cai o faturamento. E aí o que você tem que fazer? Tem que deixar esse de lado e voltar a sua atenção para esse. Quando você volta a sua atenção para esse, ele cresce de novo. Então, dê a César ao que é de César. O novo só vai perpetuar se você honrar o velho. Se você der o devido respeito e a devida atenção para o velho. Terceira lei sistêmica. Lei do equilíbrio. Vamos lá. Seguinte, em toda relação precisa existir um equilíbrio entre dar e receber. Todo relacionamento, toda relação humana é uma relação de troca, tá? Então, é preciso existir esse equilíbrio. Em relações humanas entre adultos, eu dou, você recebe, você me dá de volta. Existe essa necessidade de troca, certo?
Então vamos lá, vamos entender. Relações de adultos são de igual para igual. Eu estou no mesmo nível de você. Se eu me sinto de inferior ou superior, o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio e essa relação vai se desfazer. Por exemplo, se eu dou mais para você do que você é capaz de receber e retribuir, eu seco. Chega um ponto que eu não consigo mais, porque eu não estou recebendo de volta. E essa relação é desfeita. Ou chega um ponto onde fica insuportável para você e você sai. Isso acontece muito na nossa audiência. Por exemplo, quando você dá muito conteúdo gratuito, e a pessoa não é capaz de retribuir esse conteúdo, comprando um curso seu, fazendo... te ajudando a trazer mais pessoas, de alguma forma retribuir esse bem que você está fazendo para ela para de te seguir, porque ela começa a ficar incomodada, tá? Isso é natural. E é daqui que surge o gatilho da reciprocidade. É justamente por causa dessa lei sistêmica que o gatilho da reciprocidade é tão forte, tá? Ela é, digamos, a materialização. O gatilho da reciprocidade é a materialização dessa lei, é a forma como a gente aprende essa lei do dar e receber. E aí é importante que você entenda que isso interfere, inclusive, na quantidade de conteúdo gratuito que você precisa dar. Porque essa quantidade de conteúdo que você precisa dar precisa estar alinhada com a sua estratégia de venda. Porque se você dá muito e você não recebe de volta, seja com o crescimento da audiência, seja com compartilhamento, com curtida, de alguma forma, não existe um retorno para o que você está fazendo, isso gera em você um escoamento de energia, você vai perdendo força até o momento, até a hora que você cai e não consegue mais produzir, não consegue mais fazer. E da mesma forma, a gente também percebe essa força quando a gente não está confortável com o preço do nosso produto, certo? Ou seja, quando eu estou cobrando caro demais, eu acho que eu estou cobrando caro, ou eu acho que eu estou cobrando barato, ou o meu cliente não está satisfeito com o que eu estou entregando. Acontece um desequilíbrio ali e o negócio cai. E isso é legal porque através de técnicas de análise do sistema, a gente consegue ver, inclusive, qual seria o preço mais interessante para o seu produto. A gente consegue colocar isso no campo sistêmico e analisar, através de um diagnóstico sistêmico, se o preço do seu produto é o preço ideal para a sua audiência, se essa relação está equilibrada e se você tem força nesse movimento. É assim, inclusive, que eu defino os preços dos meus produtos. Já vimos que as suas emoções interferem diretamente nas suas decisões. Já vimos que as relações, as 3 leis sistêmicas, interferem nas suas relações e interferem na forma como você lidar com os seus negócios, como você lidar com o mundo. Agora, chegou a hora da gente falar da terceira perna da tríade, que é o conhecimento técnico. E aqui a gente tem um ponto muito importante. O que acontece? Se as 2 pernas anteriores, se o balanço emocional e a influência sistêmica não estão bem, ou seja, está desbalanceado e está em conflito o seu sistema, isso vai impactar diretamente na sua capacidade de aprender e de implementar o conhecimento técnico. A nossa mente é dog, eu chamo de dog para você lembrar, o cachorro americano. Nossa mente é um cachorro americano, dog. Ela distorce, omite e generaliza tudo que a gente vê. Ela faz isso através de uma função chamada de atenção seletiva. Isso eu aprendi lá na minha faculdade de publicidade como uma forma de deixar as propagandas mais atrativas. O que acontece? A nossa mente, ela foi programada para buscar no ambiente similaridade com as coisas que a gente tem armazenada na gente. Ou seja, ela filtra informações do ambiente para fazer com que você possa absorver menos informação e assim gastar menos energia. Nossa mente inconsciente, que é responsável pelos 5 sentidos, ela capta por segundo mais de 400 bilhões de bits. É informação pra cacete. Só que ela só processa, ela só traz para nossa consciência, ela só traz para o nosso racional
0,00005% disso, ou seja, 2.000 bits. É praticamente nada. Como é que ela faz para filtrar essa informação e definir o que é que ela vai trazer para a nossa consciência? Ela faz isso através do nosso sistema, através da nossa mente subconsciente, que é a nossa mente emocional. Ela olha as informações que são importantes pra gente, através da nossa história, através do que a gente está vivendo, através do que a gente deseja. Ela olha as informações do nosso sistema e ela filtra. Então, o nosso emocional e o nosso sistema juntos funcionam como uma venda. Funciona como um filtro escuro que está impedindo que a gente acesse as informações que são mais relevantes hoje para a gente. Porque elas estão filtrando as informações que são importantes para a gente por conta do nosso sistema familiar, por conta das nossas emoções do passado. Se a gente não regula isso, a nossa mente está filtrando as informações erradas. E é por isso que a gente não consegue as informações certas, é por isso que a gente não aprende direito, é por isso que a gente não absorve o conhecimento do marketing digital. Deixa eu te dar uns exemplos aqui. Por exemplo, olha só, te dar uns exemplos. A sua mente distorce. Ela usa esse filtro da atenção seletiva para distorcer a informação. Ela pega a informação lá, separa um pedacinho dela e compacta esse pedacinho. Então essa informação ela vem distorcida pra gente, não vem o fato, vem uma distorção que eu faço do fato baseado na informação que eu tenho guardada. Então quando eu vejo algo, quando eu vejo, por exemplo, esse celular, a minha mente já olhou e já falou isso. Esse celular é quadrado, provavelmente um iPhone e é preto. A minha mente ela já significou isso aqui. Porque ela vai olhar o que tem gravado lá no meu HD e vai trabalhar essa informação e vai jogar essa informação para mim. É por isso que, por exemplo, você faz ali o treinamento, aí chega pro produtor e fala assim, eu fiz igual você falou e não deu certo. Cara, eu já cansei de fazer análise. Eu não sei se você sabe, eu faço análises do programa de mentoria lá do Insider, né? Eu faço análise dos lançamentos da galera lá dentro do Insider. E, cara, eu já cansei de ver a galera chegando e falando assim, Fagner, eu fiz tudo o que o outro analista falou e, cara, não deu certo. E aí eu vou olhar o que ele falou e tá completamente distorcido, não tem muita coisa a ver com o que o analista falou. Então, por quê? Porque a mente dele distorceu, tá? Você pode fazer um teste aí na sua empresa. Pede para o seu funcionário fazer uma coisa. Então, fala para ele, ó, faz isso, isso e isso. Ele vai vir e vai te entregar algo que tá diferente do que você pediu. E você vai falar assim, caramba, mas não foi isso que eu pedi, esse cara é burro. Não, ele tá distorcendo o que você tá falando. Por isso que sempre que você for delegar algo para alguém, você explica o que você quer e pede para a pessoa repetir. O que foi que eu te falei? O que é para fazer? Não é duvidando da pessoa, mas para você entender como a mente dela distorceu o que você falou, para você corrigir as lacunas de informação que ficaram ali. Então, sempre que você explicar algo para alguém, você explica, pergunta o que a pessoa entendeu e corrige se tiver algo que ficou faltando. Se tiver algo, se ele entendeu direitinho, beleza. Se ele ficou faltando alguma coisa, você corrige novamente e pergunta novamente. E aí, o que foi que você entendeu? E aí você faz isso até você ver que a mensagem foi passada corretamente. A distorção é muito clara no telefone sem fio. Naquela brincadeira de telefone sem fio, sabe? Eu falo uma frase para a pessoa do meu lado, que repete para a pessoa do lado, na hora que você vai chegar lá no final, a frase é completamente diferente da frase inicial. Isso é a sua mente distorcendo a informação. Bom, segunda característica da sua mente, a sua mente omite. Ela omite informação. Por quê? Ela não tem que compactar, ela vai pegar 400 bilhões de bits e vai selecionar uma pequena parte. Então, ela esconde informações de você.
É por isso que muitas vezes já aconteceu nessas análises de eu perguntar pra galera assim, você fez os 2 raiz e o 7 Nutella? O que é esses 2 raiz e 7 Nutella? São 2 conteúdos de 30 minutos ou mais e 7 conteúdos de menos de 10 minutos, por ali, conteúdos pequenos, que devem ser feitos toda semana dentro lá do que o programa propõe. Aí eu olho, pergunto, o cara fala, não, eu fiz. E aí você vai checar lá se a pessoa fez e o conteúdo não existe. E aí você vai falar assim, cara, não é possível. Não é possível. Cara, eu acabei de perguntar, o cara falou que fez, eu vou olhar, ele não fez. Por quê? Porque a mente dele omite informação dele, tá? Ela aglomera. Então ele acha que tá fazendo, mas ele pulou um dia, ele pulou outro, e ele faz isso. Você fala assim, cara, não é possível, essa pessoa é louca. Mas é assim que acontece. E a terceira coisa que ela faz é generalizar. Ela generaliza. Então, um lançamento não deu certo. Ela já fala assim, pronto, ninguém mais quer comprar o meu produto. Ou então, o mercado está saturado. Tentei vender e não funcionou. Já tem gente demais vendendo emagrecimento. O mercado está saturado, não é para mim. Isso é a sua mente generalizando. Por que ela faz isso? Por que ela distorce sua mente e generaliza? Para condizer a sua realidade com o que você acredita, com o que você está programado para ser, através das suas crenças, através das suas emoções e através do seu sistema familiar. Certo? Louco, né, galera? Ó, vamos lá. O que vai acontecer? Quando você corrigir a sua balança emocional e quando você resolver os conflitos sistêmicos, você vai identificar novas oportunidades. Por quê? Porque aquilo que estava sendo omitido agora vai ser visualizado. Você vai conseguir ver coisas que antes você não via. O que mais que vai acontecer? Você vai começar a perceber erros bobos dentro do seu negócio. Você vai começar a perceber erros bobos que antes você não via. Você vai olhar o seu vídeo e vai falar assim, caramba, como é que eu não percebi isso aqui? Cara, isso aqui é muito ruim, está muito ruim, mas você não conseguia perceber. Você vai entender o conhecimento novo que você está aprendendo com muito mais facilidade. Você vai entender muito mais rápido, você vai implementar muito mais rápido. Você vai gravar o conteúdo sem esforço, sem precisar se matar para fazer, gravar vídeo, fazer live, porque você não tem mais você não tem mais que lutar contra o seu sistema familiar, você não tem que lutar contra as suas emoções. Tudo isso está em equilíbrio. Você vai fazer conexões com as pessoas certas, porque você vai ficar aberto para novas amizades, para novos negócios, você vai saber estar se colocar no seu lugar, você não vai entrar numa relação, numa postura de recebedor ou numa postura de tomador, querendo só venha a nós e nunca o vosso reino. Então, essas posturas vão ser corrigidas e você vai ter resultado com muito mais fluidez. Certo? Show de bola? Olha só. Nesse primeiro episódio, então, a gente viu que 1% das pessoas só que tem sucesso, e elas têm sucesso porque ela está com a tríade em equilíbrio. A balança emocional dela está em equilíbrio, o sistema dela está em equilíbrio e, consequentemente, ela consegue usar do conhecimento técnico dela para poder alcançar o sucesso. A gente viu que as suas emoções é que guiam a sua decisão. Consequentemente, se o seu script emocional, se as informações emocionais que você tem armazenadas na sua memória de longo prazo estiverem erradas, o seu emocional vai sabotar o seu racional e é por isso que você não alcança os resultados que você quer. É por isso que é tão dolorido alcançar o sucesso.
A gente viu que o sistema que você está inserido na sua família interfere diretamente na sua vida. Coisas dos seus antepassados que você nem sabe que aconteceram estão interferindo na forma como você toma decisões hoje. A gente viu que o conhecimento técnico só resolve quando existe um equilíbrio. Quando o seu sistema está equilibrado, quando as suas emoções estão alinhadas com o seu racional, só aí o conhecimento técnico é que vai resolver. Até lá vai ser dolorido, até lá vai ser difícil, até lá vai ser muito cansativo alcançar o sucesso. Quando você está em equilíbrio, a coisa muda. Ao longo dos próximos episódios, eu vou aprofundar nessa tríade com você, te trazendo exemplos práticos para que você possa fazer um raio-x na sua história. Você possa olhar, cara, quais são as memórias emocionais que estão me atrapalhando? Quais são as relações familiares ou as relações dentro da minha empresa com os meus produtos que estão me atrapalhando? Onde está o meu ponto de alavanca? O ponto que, se eu melhorar, vai fazer com que eu tenha resultado muito mais rápido, vai fazer com que eu alcance o próximo dígito muito mais rápido. Então, nos próximos vídeos, eu vou trabalhar em cima disso com você, com exemplos práticos. Por exemplo, por que você não consegue fazer uma promessa? Por que quando você cria um novo produto, o produto anterior cai? Isso a gente falou um pouquinho aqui, mas a gente vai aprofundar. Então, eu vou trazer isso na prática para você. Com exemplos reais, eu vou trazer isso na prática, com exemplos reais, para que você possa entender de uma vez por todas que, se você não olhar para o seu emocional, se você não olhar para o seu sistema, não adianta você fazer mais um curso de copy, aprender um tipo de lançamento diferente, um tipo de produto diferente, nada disso vai resolver. Só vai te deixar mais sobrecarregado, só vai te deixar mais frustrado sem o resultado que você gostaria. Pra gente fechar, na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Essa é uma frase do Anthony Robbins que eu achei que coube perfeitamente nesse nosso conteúdo de hoje. Espero ter te ajudado. Se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, um gostei, deixa aqui o seu comentário do que você acha que pode ser que está te atrapalhando a alcançar no seu sistema, no seu emocional, o que pode estar te atrapalhando a alcançar o próximo dígito, e a gente se vê nos próximos vídeos.